Grandiosa oportunidade de estarmos aqui reunidos como a Igreja do Senhor Jesus em Sua presença. Obrigado a Deus por esse tão grande privilégio de não somente estar contigo, ó Pai, mas estar com os nossos irmãos. Nos propomos nesta noite colocar diante de Ti um coração grato, cheio de amor, e para tanto necessitamos que a ação do Teu Santo Espírito esteja atuando na nossa vida, nos convencendo daquilo que a Tua Palavra busca nos trabalhar em todas as áreas da nossa vida e que busca nos convencer a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Que nesta noite seja uma noite do encontro, do nosso encontro com o Senhor. Que a Tua presença gloriosa possa ser sentida em cada vida, em cada coração aqui presente. Que todos que aqui estão e que estarão assistindo este culto possam ser impactados por aquilo que o Senhor há de fazer nesta noite, ó Deus. Que o Senhor esteja a ministrar no coração de cada um. Tu sabes, ó Deus, das lutas, das dificuldades, das necessidades do Teu povo. Mas aqui nós estamos com o propósito prioritário de Te adorar, ó Deus. E aquilo que o Senhor precisa ou necessita fazer na nossa vida, nós nos colocamos em Tuas mãos, crendo, ó Deus, que o Senhor sabe aquilo que é melhor para nós. Então, ó Pai, que nesta noite seja o Senhor ministrando a cada vida, e que cada vida saia daqui impactada pelo poder, a atuação do Teu Santo Espírito. São essas bênçãos que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O tema do culto desta noite é Deus está te vendo e ouvindo. O texto, que é a divisa, encontra-se em Isaías 59, versículo 1. Vamos todos ler com uma única voz? Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Boa noite, amada igreja. Convido aqueles que têm condição, possam estar se colocando de pé, para podermos estar juntos, louvando e adorando o santo nome do Senhor, com toda a reverência. Convido as irmãs a cantarem conosco, serão 2 hinos em sequência, 2 hinos que, como na oração, modelo ensinada por Jesus, iniciamos falando o quão grande é o nosso Senhor, o quão poderoso e quão digno de louvor Ele é. Então, nesse momento, é um momento de celebração ao santo nome de Deus, e há somente Ele. Então, vamos esquecer todo instante e vamos declarar a Ele, com todo o nosso fôlego, com todo o nosso amor, a magnitude e a grandeza do Senhor. Amém? Senhor,
quando nós cantamos a respeito da santidade de Deus, isso é algo que nos encanta e é algo que precisa falar muito ao nosso coração, pois sendo esse Deus santo e não suportando o pecado, ainda assim escolheu nos amar, homens e mulheres pecadores indignos, que somente através da sua graça recebemos aquilo que muitas vezes nós precisamos e rejeitamos, a presença do Deus glorioso na nossa vida. Vamos louvar ao Senhor, lendo a sua palavra também, através do texto de Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao 11, o ano da bondade do Senhor. Isaías 61, versículo 1 ao 11. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compre e comam, venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Está Isaías, desculpe irmãos, está Isaías 55, está Isaías 61. Isso. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que amam Cristo. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para revelar o seu esplendor. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração a geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão nos seus campos e nas suas vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, serão designados ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e se orgulharão do que é a glória delas. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E em vez de humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdará porção dupla na sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade eu confessarei e com eles farei aliança eterna. Os seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua glória entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. E grande é a presença do Senhor, a minha alma regozija-se no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação e pôs sobre mim o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém. A igreja pode se sentar. Assim é o nosso Deus, irmãos. Um Deus que opera sobre as nossas vidas. E eu te peço que você esteja participando deste culto em espírito de oração,
porque eu creio que em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem muito a falar ao teu coração nesta noite. Vamos a um momento de oração. Eu vou pedir que a irmã Márcia esteja orando. A palavra de Deus em Marcos 11, versículo 24, ela diz o seguinte: por isso vos digo que todas as coisas que pedires, orando, crede, receber e tê-las-eis. Oremos por paz nos lares, fortalecimento dos laços de amor nos casamentos, por conversões de familiares. Oremos para que a nossa igreja cumpra a sua missão, vencendo todos os seus obstáculos. Vamos continuar cultuando o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Malaquias 3, versículo 10. Vamos adorar o Senhor, vamos entregar, devolver os nossos dízimos e ofertas, entoando o hino 6 da harpa cristã, os guerreiros. Não é os guerreiros, verdade? Maravilhosa graça, maravilhas divinas. O que eu mais gosto com a mãe é sentir que eu estou no controle. A mãe é o elemento principal.
Sou grato a Deus por este amor. E vamos agradecer a Deus por tão grande privilégio de um dia nós termos entregue a nossa vida a Ele e por participar de momentos como esse. Vamos agradecer pelo Senhor que nos sustenta e sustenta a sua igreja. Vou pedir que o irmão Marcos esteja orando ao Senhor, agradecendo. Em tuas mãos, nossos dízimos e ofertas, Deus, que tudo venha ser preenchimento da tua casa nesse lugar, para que almas venham se render a questão dos pés. Senhor Deus, que tudo que for depositado na sua casa seja para a honra, louvor e glória do santo nome. Mais uma vez, eu te peço perdão pelos nossos pecados, das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos aniversariantes essa semana. Outra coisa. Perguntando a idade dos outros. Amado Deus, eu quero te agradecer porque Tu és o Senhor da vida, é o Senhor quem nos concede o privilégio de estarmos ainda sobre esta terra que o Senhor preparou para cada um de nós, e cada coisa o Senhor colocou no seu lugar, porque o Senhor nos ama, assim como na nossa vida o Senhor tem feito isso, tem colocado cada coisa em seu lugar. Mas aqui estão os teus servos, ó Deus, que são gratos pela vida dos seus queridos, Marcos, pela vida da Rafaela. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem atuado na vida dela, continue guardando, protegendo, seja com o seu coração, seja com a sua mente, que o Senhor esteja dando a ela discernimento em tudo aquilo que ela se propôs a fazer, que ela possa sempre buscar a tua orientação e que seja sempre o Senhor cuidando dela, da saúde física, emocional, espiritual, que o Senhor esteja guardando a vida dela, assim como da sua família. Eu te peço, ó Deus, pela vida do Jonathan, que está sendo representado pela a sua esposa. Ó Pai, que o Senhor abençoe a vida deste jovem, que o Senhor esteja orientando, capacitando, dando a ele toda a orientação para educar os seus filhos, seu filho, para cuidar da sua família, dê a ele sabedoria dos altos céus, que a condição seja sobre a vida dele, que ele sinta cada dia mais um amor constante e crescente pelo Senhor, ó Deus, que o Senhor faça dele bênção aonde estiver, acampe os teus anjos ao redor do teu servo, ó Deus, livre de todo mal e perigo. São essas bênçãos que nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero ver ele quando chegar a tua idade, você vai falar. Queridos, esse momento é um momento de dedicação e nós ainda continuaremos dedicando. Só que desta vez, uma vida que se inicia. Eu quero convidar que venham aqui à frente os pais, Luiz, irmã. Nós teremos a apresentação da Lavínia, só que o irmão Daniel,
Sua voz. Legal. Irmãos, nós estamos hoje num momento especial e que sempre é emocionante para a família, porque é o início de uma vida, é o início de algo novo para a família, por mais que já tenha experiência, né, com bebês, ainda assim sempre é algo novo e é bênção. E nas igrejas batistas nós não batizamos crianças porque nós cremos que o batismo ele passa por uma compreensão daquilo que está se tomando uma decisão. Então a Lavínia é uma criança, há uma inocência, há uma pureza e não há consciência daquilo que ela mais tarde precisará saber para que se tome uma decisão de um compromisso com o Senhor. Mas cabe aos pais apresentar esta criança ao Senhor Jesus, cumprindo exemplos bíblicos, sim, aí sim cumprindo exemplos bíblicos, como o caso de Ana, que recebendo uma bênção de Deus, que foi o seu filho, não tomou para si o filho, mas consagrou este filho ao Senhor. E quando nós apresentamos uma criança ao Senhor, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos colocando esta criança diante de Deus, apresentando ela para o Senhor, consagrando ela ao Senhor. E nós também temos como exemplo os pais de Jesus, os pais terrenos, Maria e José, que levaram Jesus ao templo. Isso está lá em Lucas 2, versículo 22. Portanto, nós consagramos os nossos filhos a Deus, reconhecendo eles como dádivas, como presente do Senhor para a nossa família, para a nossa vida. Então, ouçamos aquilo que a palavra de Deus nos fala em alguns trechos. O primeiro deles, Salmo 123, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E por último, Marcos 10, versículo 14. Deixar-me vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Queridos pais, esta criança é um presente do Senhor para a vida de vocês. Vocês precisam ter essa total compreensão disso. Mas quando nós falamos de presente de Deus para nós precisamos ter um olhar, primeiramente, de gratidão e segundo, de responsabilidade. Quando nós falamos também a respeito de consagrar ao Senhor ou dedicar algo a Deus, significa que nós estamos entregando isso para o Senhor. Automaticamente nós assumimos uma responsabilidade de mordomia, de tomar conta daquilo que não é nosso, mas que ao Senhor agora pertence. Então veja a responsabilidade que vocês têm, não somente de criar a Lavínia, mas de fazer isso honrando ao Senhor, fazer isso dedicando a vida dela ao Senhor. Então, para isso, vocês terão que se preocupar naquilo que vocês vivem na vida de vocês como casal, como vocês vivem dentro do lar. O lar é o primeiro ambiente com a criança, ela tem contato com o mundo. Então precisamos nós, como pais, ser exemplo em tudo. Nós precisamos também, como pais e vocês, orar. Este mundo é mau. Nós vivemos numa guerra, o mundo vive numa guerra. Nós precisamos cobrir os nossos filhos, cobrir essas bênçãos de Deus com oração. Há pessoas que, infelizmente, elas vivem por mal, elas desejam o mal e elas querem fazer o mal. E muitas vezes nós não temos condições de estar todo o tempo protegendo os nossos queridos, mas o nosso Deus, Ele é onipresente.
E Ele pode todas as coisas, Ele pode fazer essas coisas. Nós precisamos amar. Vocês só vão poder dar o máximo para essa criança se vocês amá-la como Deus ama vocês dois. E deu esse presente abençoado para vocês. Vocês precisam ensiná-la mais do que palavras, ensiná-la com exemplo de Deus. Criança, não adianta esse negócio, ó, faz o que eu estou falando ou faz o que eu faço. Não. A criança está muito atenta, primeiramente, àquilo que a gente é, para que as nossas palavras possam dar o amém para aquilo que nós estamos ensinando. Então, a criança, ela percebe coisas que a gente às vezes acha que não está passando batido, mas ela pega de longe isso. Então, seja exemplo com vida, além das palavras. E ensine o caminho do Senhor para a vida. Mostre para ela o caminho da salvação, o caminho da luz, o caminho qual é de paz e é de prosperidade. Sendo assim, vocês reconhecem a Lavínia como um presente de Deus? Sim? Prometem criá-la nos caminhos do Senhor, ensinando-a a amar e a obedecer a Cristo Jesus? Sim? Vocês confiam na graça de Deus e no apoio da igreja para cumprir esta missão? Sim? Então, em nome de Jesus. Essa igreja que se coloca aqui. Essa igreja estenda suas mãos profeticamente em direção à vida e abençoe esta vida. Feche seus olhos. Amado Deus, nós somos criaturas tão pequeninas e pecadores, mas sabemos, ó Deus, que o teu amor, a tua graça nos alcançou. E o Senhor, ó Deus, misericordiosamente tem atuado nas nossas vidas e nos concede, ó Deus, autoridade para abençoar vidas. E aqui estamos em nome do Senhor Jesus para consagrar a vida da Lavínia ao Senhor. Pai eterno, que o Senhor guarde esta criança, faça-a crescer com saúde, ó Deus. Que o Senhor esteja concedendo a ela tudo aquilo que seja necessário. Dê a ela, ó Deus, a paz do Senhor. Que o Senhor conceda a ela, ó Deus, a tua proteção. Que o Senhor acampe aos anjos, os teus anjos ao redor desta criança, livrando, protegendo, guardando, abençoando. Que ela possa ser sal e luz aonde for. Que ela possa crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, Deus. Que o Senhor conceda aos pais sabedoria, orientação, para que ela possa, Deus, ser uma bênção na tua casa, uma bênção em suas mãos. São essas bênçãos que eu te rogo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Venceu. Assim, queridos, consagramos a Lavínia ao Senhor, confiando que a graça de Cristo acompanhará esta criança todos os dias da vida dela. E esta família que eu estou falando aqui, esta família estará orando pela Lavínia,
Conte que sempre que vocês precisarem, e ainda que não venha precisar, que ela vive e estará no centro da oração, no coração dos irmãos, como motivo de oração, pela vida dela e por aquilo que o Senhor há de escrever na história de vida dela. Amém? Vamos ver o vídeo da vida. A igreja pode sentar. Primeira Igreja Batista em Figueiredo, Rua José Albano, Padre 26, lote 7, Campo Grande, Rio de Janeiro. Certificado de apresentação de bebê. Certificamos que Lavínia Barbosa Porto Cardoso, nascida em 22 de outubro de 2025, às 13 horas e 23 minutos, com 2 quilos 415 gramas, foi apresentada ao Senhor nesta igreja em culto solene, realizado no dia 18 de janeiro de 2026, conforme a tradição bíblica de consagração e dedicação das crianças a Deus. Seus pais, Juan Cardoso de Freitas e Gleice Lane Barbosa dos Santos Porto Cardoso, assumiram o compromisso de criá-la nos caminhos do Senhor, confiando a graça e proteção divina. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10, 14. Deus abençoe a vida, Deus abençoe a família. Ministério de Louvor. Queremos convidar a igreja a se colocar de pé mais uma vez, para estarmos louvando, adorando nosso Senhor e Salvador.
Ao exemplo que nós acabamos de apresentar, a vinha, acabamos de colocar ela à disposição do nosso Senhor, a vida, a alma, o futuro, o presente. E mais uma vez nós vamos usar as palavras, nós vamos, através do Espírito Santo, proclamar e declarar salvação, libertação e esperança. Enquanto todo dia o mundo, a arte, a TV, a política, ela aumenta a investida que nós precisamos guerrear com força, com escudos, sobre quem tem mais ódio, sobre quem tem mais raiva e um ódio maior. Nós vamos na contramão do mundo e provamos quem tem um amor maior, o amor como de Cristo. Então, se você precisa liberar perdão sobre a vida de alguém, para que você deixe de estar preso sobre os grilhões da falta de perdão, para que a sua vida flua, e em sua vida fluam as bênçãos do Senhor, a luz do Senhor. Talvez você precise libertar-se de algo que aconteceu no passado ou que está acontecendo. E como o mundo nos inflama a lutar, que quem é mais forte, quem resiste mais. Derrame seu coração na presença do Senhor e deixe o Espírito Santo te libertar. Há muitos vícios sendo proclamados sobre as famílias brasileiras. Eu testemunhei e testemunho famílias que estão sendo destruídas por apostas, por causa de apostas virtuais, pessoas que não conseguem se segurar perante esse tipo de vício, mas assim como de outros vícios. Eu testemunhei isso pessoalmente sobre a vida do meu irmão, mas eu também testemunhei o poder de Deus. Então é sobre o nome de Jesus que eu proclamo. Se você conhece alguém que precisa ser liberto, louve conosco. O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que você imagina. Amém? Sweet
igreja pode sentar. As crianças. Esperar a mulher. Eu espero. Oremos. Amado Deus, nós te somos gratos por esta grandiosa oportunidade de compartilharmos a Tua Palavra e de ouvir o Senhor através da ministração da mesma. Para tanto, ó Deus, que o Senhor capacite-nos em tudo isso, porque por nós mesmos não temos condições. Que a Tua graça, a Tua misericórdia se manifeste na nossa vida e através da nossa vida. Sejam as crianças que estarão tendo o culto delas, que o Senhor capacite os professores para que, instruídos, capacitadas pelo Senhor, possam ensinar a respeito do Teu caminho para elas. São essas bênçãos que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Um pouco antes, eu falei para que você pudesse estar atento ao culto a respeito daquilo que o Espírito Santo tinha a dizer. Quando eu preparo uma mensagem, geralmente eu peço a Deus que me dê a orientação, e no meio do processo, muitas vezes, confesso aos irmãos que sou tentado a mudar de assunto, mas louvado seja o Senhor que não permite. E eu sempre cedo pela misericórdia do Senhor, essa orientação do Espírito Santo, porque eu sei que por mais que eu não entenda a propósito naquilo que Ele propõe para a minha vida e para a vida dos irmãos e daqueles que aqui estarão. Muitos daqueles que aqui estão, eu não conheço o seu íntimo, eu não sei o que está se passando sobre a tua vida, mas o Espírito Santo de Deus sabe das suas lutas, sabe das suas necessidades. E tudo aquilo que foi ministrado ao nosso coração, seja através das leituras, através dos louvores, acaba cooperando para aquilo que o Senhor há de ministrar ao nosso coração na sua palavra. E eu peço àqueles que estão de posse da sua Bíblia, que o abra em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E o assunto que nós estaremos tratando nesta noite é algo que foi ministrado nesta última música, neste último louvor, e que compromete a vida de muitas pessoas, impede o desenvolvimento delas de uma forma satisfatória, de uma forma saudável, e acaba afetando várias áreas da sua vida. Muitos vão conhecê-lo através de agressões psicológicas, através de situações psicológicas, mas que também acaba atingindo a alma, acaba atingindo o físico. E sendo a Bíblia lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina o nosso caminho, nós utilizaremos recursos desta bendita palavra para refletir sobre este assunto. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 ao 8. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efraimita. Tinha ele duas mulheres,
Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado o amado. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás com um coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Irmãos, toda a história de Eucana, de Ana, de Penina, não é uma história somente de vida, mas é uma história que tem muitos exemplos daquilo que é Cristo e a sua igreja, daquilo que é Jesus em cada um de nós. E nós vamos ver durante toda essa história vários retratos que podemos comparar aquilo que nós vivemos e aquilo que nós podemos viver se nós de fato nos comportarmos como filhos de Deus. Vamos lá. Eucana amava profundamente Ana, mesmo ela sendo estéril. Embora ela soubesse do amor do seu esposo, em certo momento ela deixou com que as frustrações daquilo que ela não tinha, ou seja, filhos, ela permitiu com que as humilhações da sua rival, da Penina, agredisse ela. Não somente que Penina falasse coisas desagradáveis para ela, mas que essas palavras afetassem a vida dela como um todo, gerasse sofrimento e consumisse ela naquilo que era a sua ânsia. Ela queria ter filho. Isso é interessante porque assim Ana ela acabou interiorizando tanto aquela situação que ela se tornou o maior obstáculo para conseguir aquilo que ela queria. Muito provavelmente você já conheceu histórias de mulheres que queriam muito ter um filho e não conseguia ter um filho. Mas quando ela adotou um filho, logo em seguida ela fica grávida. Ou então, quando ela desengana daquela situação, ela acaba ficando grávida. A nossa mente, ela é tremenda, irmãos, para construir, mas ela também é tremenda para destruir. E quando nós permitimos com que algo que não seja o Senhor das nossas almas tenha controle total sobre a nossa vida, sobre o nosso coração e sobre a nossa mente, nós acabamos levando a nossa mente de uma situação de cativa de coisas que ela não deveria estar. No caso de Ana, ela ficou cativa da sua frustração. Ela queria e não conseguia. Como ela não conseguia, a pessoa que não gostava dela jogava isso na cara dela e humilhava. Deixava ela entristecida, aborrecida, chateada e talvez até mesmo com raiva, mas acima de tudo, frustrada. Essa história, irmãos, é o retrato de Cristo com a igreja. É o retrato daquilo que nós somos. A história de Ana, ela representa muito aquilo que muitas vezes nós nos comportamos frente aos desafios da nossa vida, frente às dificuldades que a gente enfrenta, ou frente
a nossa história de vida. Há coisas que nos marcam de uma forma muito negativa. E a gente acaba permitindo com que isso dite aquilo que nós somos. De repente nós erramos alguma coisa no passado, tomamos decisões erradas no passado, cometemos um pecado, ou de repente alguém cometeu um pecado contra nós, e nós não permitimos com que o Senhor faça o processo que é necessário na nossa vida. A palavra de Deus, ela fala que Eucana amava Ana, mas diante daquilo que ela não tinha, ela se preocupava mais com aquilo que ela não tinha do que aquilo que era oferecido para ela, o amor do seu esposo. E muitas vezes nós ficamos tão angustiados com aquilo que nós não temos, nós ficamos tão aflitos com aquilo que as pessoas dizem sobre nós ficamos tão entristecidos com algumas verdades, com relação a comportamentos ou decisões erradas que nós tivemos no passado, que nós deixamos de valorizar o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Durante o culto, eu falei do amor de Cristo, um Deus que nos ama, um Deus santo que nos ama, que sacrificou-se por amor a cada um de nós. E muitas vezes nós ficamos chateado, aborrecido, preocupado com aquilo que as pessoas estão dizendo, com aquilo que as pessoas estão fazendo, com o mal que a pessoa está tratando ou trabalhando sobre as nossas vidas, sem considerar nessa conta toda o quanto nosso Deus nos ama e cuida de nós. Assim como Ana, que se concentrava tanto nas suas próprias necessidades, sofrendo pelo que faltava, quando poderia lembrar que apesar da dificuldade tinha o amor do seu esposo, nós ficamos sempre falando muito daquilo que a gente não tem. A gente fica angustiado com os nossos sofrimentos, a gente fica angustiado com as nossas lutas, com as nossas carências, em vez de valorizar o amor que o Senhor tem por cada um de nós. E quão precioso é esse amor, o quão valoroso é esse amor para a nossa vida. Temos lutas sim, temos dificuldades, irmãos, mas no decorrer da nossa vida e diante de tudo aquilo que muitas vezes a gente faz de errado, que a gente acumula de decisões erradas na nossa vida e que a gente está chorando, a gente está lamentando, nós temos o privilégio de sermos amados por Deus, e um amor tão grande a ponto de nós errarmos conhecendo a palavra de Deus, ou o Espírito Santo dizendo para que a gente não tome certas decisões, e ainda assim a gente toma essa decisão, mas o amor de Deus está constante ali na nossa vida, e a gente não valoriza isso, irmãos. Somos pecadores, e o Senhor nos ama ainda assim. Ele não ama o nosso pecado, Ele não concorda e não diz amém para aquilo que a gente faz errado, mas Ele nos ama. Então o primeiro retrato que vem dessa história de Eucana e Ana é que Deus nos ama. Nós temos sim problemas, nós erramos de repente e temos falhas que as pessoas vão falar e elas terão razão disso, mas a gente precisa focar naquilo que é essencial e é o princípio de uma nova vida. O nosso Deus nos ama, e por isso Paulo ele escreve o seguinte: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor,
quando ainda éramos pecadores. Por amor fomos resgatados, por amor fomos libertos, por amor fomos purificados, recebemos a graça da salvação de Cristo Jesus, e por vezes a nossa história de frustrações, o inimigo da nossa alma, ou simplesmente pessoas maldosas, pessoas que conhecem a nossa história de vida, talvez pessoas da nossa intimidade, seja por maldade ou sem intenção, se tornam meninas na nossa vida. Trazem diante de nós aquilo que nós fizemos de errado. Trazem diante de nós os nossos fracassos, as nossas falhas. Colocam diante de nós coisas que nós fizemos de errado no passado. E aí que está o amor de Deus, o quanto é importante você considerar o amor de Deus por você. Às vezes o inimigo, seja ele ou através de alguma pessoa, pode falar para você: olha, você fez isso, você era aquilo, eu te conheço de outra história, eu te conheço de outros momentos, eu sei, você prejudicou a minha vida. E aí você poderá dar razão para essa pessoa, sim. No momento lá atrás, eu fui essa pessoa. No momento lá atrás, de repente eu errei contigo. Mas eu conheci o amor de Cristo Jesus, que morreu por mim na cruz do Calvário, e pelo sangue de Cristo eu estou lavado, remido no sangue do Cordeiro. Fui perdoado e eu te peço perdão em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos extinguir todo e qualquer tipo de acusação do inimigo das nossas almas sobre a nossa vida. E até mesmo quando alguém tem algo contra nós, precisamos ter humildade e pedir perdão para essas pessoas, para extinguir todo e qualquer tipo de acusação, seja de Deus para conosco, ou seja, dessas pessoas diante de Deus, apresentando as nossas culpas. Mas acima de tudo, há um perdão que é necessário. Há uma penina, um certo tipo de penina que ela não é externa. Há um certo tipo de acusadora que ela não é externa. Mas ela está aqui, ela é interna, ela está na nossa mente. As pessoas às vezes nos perdoam. Deus é misericordioso e quando nós pedimos perdão a Ele, Ele é fiel para perdoar. Mas sabe qual é o grande problema? É que às vezes nós mesmos não nos perdoamos. Muitas vezes nós não colocamos os nossos sentimentos diante de Deus, pedindo a Ele para trabalhar sobre as nossas vidas. Muitas vezes, queridos, nós retiramos algo essencial dessa equação problemática que é a nossa vida. Nós tiramos a presença gloriosa de Deus. Nós queremos resolver as coisas com homens. Nós queremos resolver as coisas com homens, com recursos humanos. Mas aquele que é filho de Deus, ele tem a autoridade, recebe a autoridade, no qual o Espírito Santo está habitando na vida dele, e ele pode entrar na presença de Deus e apresentar a Deus aquilo que é dito a respeito dele. No momento, quando eu estava ainda, nem sonhava, nem pensava que era ser pastor, eu recebi uma grave acusação de um irmão. E ele falou coisas as mais terríveis para mim, coisas que não fala nem por mais, uma pessoa mais perdida que você vai imaginar. E uma das palavras, ele me chamou de enviado do demônio. Aquilo feriu o meu coração. Mas o Espírito Santo de Deus e a graça, a misericórdia do Senhor, me levou a eu buscar o Deus da justiça. Eu não sei o que eu sou, eu não tenho total conhecimento de mim, e muitas vezes nós, irmãos, fazemos coisas com as pessoas que a gente não percebe. São palavras que para nós são normais, são palavras que para nós, o jeito da gente falar, o jeito da gente lidar com as pessoas, isso é natural, mas para outra pessoa não é. E
E naquele instante o Espírito Santo de Deus me chamou para uma discussão de relação. E eu lembro como se fosse hoje, eu subi nessa galeria, fiquei sozinho ali, eu e Deus, o que está acontecendo, parecia que não estava acontecendo nada. E eu coloquei diante do Senhor: Senhor, se eu for uma palavra daquilo que Ele está dizendo sobre mim, que o Senhor me tire da tua presença hoje, mas se não for isso, que o Senhor revele a verdade, console o meu coração e trabalhe sobre a minha mente. Deus é fiel, irmãos, e Deus cuida de cada um de nós, mas precisamos acreditar no amor de Deus. Quando nós estamos num momento como esse, num momento em que a nossa consciência, a nossa história, algo que a gente fez ou alguém está nos acusando, a gente precisa sempre lembrar do amor de Deus. Se tem algo que vai te dizer a verdade daquilo que você é o Espírito Santo de Deus. Se tem algo que vai revelar aquilo que precisa ser tratado na tua vida, é o Espírito Santo de Deus. E Ele vai te falar, mesmo que doa naquele momento. Porque naquele instante que Ele revela quem você é, Ele quer te tratar, Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer te resgatar, Ele quer transformar a tua vida. E se talvez você seja de fato aquilo que a pessoa for, há esperança se você buscar a presença de Deus. Porque o Senhor liberta, o Senhor transforma. Mas para isso você precisa acreditar e valorizar o amor de Deus. Ana estava tão preocupada com aquilo que ela não tinha, que ela esqueceu de valorizar o amor de Eucana, um amor que era profundo. Ela não tinha nada daquilo que ela achava ser importante para oferecer. O que nós temos a oferecer a Jesus, irmãos? O que hoje você tem a apresentar ao Senhor Jesus na tua vida? Por mais que nesta semana você tenha se esforçado a ser a melhor pessoa possível, ainda não temos nada de bom para oferecer ao Senhor. Mas quando você ama a Deus, isso é tudo para Ele. Porque através deste amor, Ele vai começar a trabalhar na tua vida. Quando você considera o amor de Deus, isso é algo que alegra o coração dele. Porque Ele sabe que aquilo que Ele ministrar ao teu coração, ou aquilo que o mundo te oferecer, nada te separará do amor dele. Este amor deve nos encher de orgulho, pois não há amor neste universo comparado ao amor que Deus tem por nós, irmãos. Um amor que nos traz a paz, pois sabemos que Ele nos quer bem. Um amor que nos enche de convicção, que nos enche de alegria, que nos enche de coragem, porque estamos de repente passando por um momento em que as pessoas, as circunstâncias se apresentam como peninas na nossa vida, fica jogando na nossa cara os nossos fracassos, as nossas falhas, aquilo que nós ainda não somos, mas o amor de Deus nos enche de coragem, porque sabemos que estamos sendo cuidados por Deus. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida amanhã. Eu não sei o que o Senhor tem para a minha vida profissional amanhã. Eu não sei o que o Senhor tem preparado para a minha família amanhã. Mas eu sei algo que é constante, que é invariável, que é o amor de Deus. E nisso eu confio e nisso eu descanso. Eucana amava Ana, não pelo que ela tinha, mas por quem ela era. Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Quem nós somos? Pessoas pecadoras. Então veja o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Em segundo lugar, eu quero te revelar a estratégia do inimigo através dessa história. Penina era uma mulher provocadora, impiedosa, destrutiva. Você já conheceu situações ou pessoas assim na tua vida?
situações que se apresentaram na tua vida como impiedosa, como algo que busca te destruir. O que ela poderia conseguir com essa postura, irmãos? O que Penina poderia conseguir com esse jeito de ser e de agredir Ana? Minar psicologicamente Ana. E quando você mina psicologicamente alguém, você afeta o seu físico. Afetando o seu físico, você abala a pessoa. E muitas dessas pessoas, quando têm essas áreas da sua vida, acaba também se abalando espiritualmente. O que Penina queria era impedir Ana de enxergar qualquer resquício de algo positivo em sua vida. E o que eu estou falando sobre, por que eu estou falando sobre isso? Porque isso é uma estratégia de Satanás. Ele sempre vai buscar fazer com que, diante das dificuldades que a gente enfrenta, diante daquilo que a gente não tem, a gente sempre enxergue o pior de todas as coisas. É fácil, diante daquilo que a gente busca conquistar, daquilo que a gente está lutando, e de repente as coisas não fluem da maneira que a gente aguardava, a gente começar a duvidar se Deus está naquela situação. Principalmente quando o nosso olhar não está para o amor de Deus. Penina sabia que a sua adversária tinha o amor do esposo. E isso gerava nela o quê? Ciúme, inveja. Sabe quem um dia tinha um amor que você tem hoje? O amor de Deus. O inimigo da tua alma. Ele era amado. E ele perdeu esse amor por uma escolha dele. E assim como Penina, ele tem inveja de você. Ele tem ódio de você. Porque você recebe um amor de Deus. Um amor que ele não quer que você valorize. Um amor que ele quer que você não enxergue. E por isso ele vai sempre colocar diante de você circunstâncias para que você considere os seus problemas sejam sempre impedimento de você estar na presença de Deus. Naquele momento de angústia, Ana não conseguia comer, não conseguia adorar a Deus, sua vida era só choro e lamentação. Quantas pessoas que, quando estão passando por momentos difíceis, a vida dela é só isso, só choro, só lamentação. E mesmo sentindo esse amor do seu esposo, Ana ela não conseguia desfrutar deste amor, porque Penina fazia com que ela sempre olhasse para o outro lado. É isso que o inimigo da nossa alma busca fazer conosco, irmãos. Fazer-nos olhar para o outro lado, fazer-nos olhar para onde Deus não está, porque Ele não quer que nós continuemos a desfrutar de intimidade com Deus. E para isso Ele vai levantar pessoas na tua vida. Ele vai levantar pessoas para te afastar de Deus. Vai te levantar pessoas para colocar-se como obstáculo na tua vida. E quando esses obstáculos começarem a surgir na tua vida, você precisa ter entendimento que há um propósito bem definido: te afastar do amor do Senhor. O abuso psicológico é uma grande arma nas mãos do inimigo. Com ela as pessoas são manipuladas, com ela as pessoas se sentem desvalorizadas, desestruturadas e vivem com medo. E é a estratégia do inimigo da nossa alma colocar em nós o medo. Ah, fulano quer o teu mal, fulano está fazendo isso contigo, fulano quer te prejudicar, fulano quer fazer com que você não consiga isso. O objetivo é fazer a pessoa se sentir tão mal, se sentir tão fraca, tão desprotegida, que desista de tudo, que não lute por nada.
incapaz de mudar a sua realidade. E muitas vezes as pessoas acabam seguindo esse caminho, volto a dizer, porque estão olhando para o lugar errado. Estão olhando para aquilo que as pessoas fazem, para aquilo que as pessoas dizem. Estão olhando para a sua história de vida que de repente não deu certo até agora. Mas não olha para Deus. Não olha para aquilo que o Senhor tem como promessa na sua vida. Vive uma vida amarga, vive uma vida triste, de baixa autoestima, sem considerar Deus como o Senhor da sua vida. As respostas para esse tipo de ataque podem ser os mais variados, irmãos. Eles podem ser externos, podem ser nosso mesmo, por algo que aconteceu na nossa vida, mas a gente precisa sempre considerar o amor de Deus nessa equação. O amor que Deus tem por cada um de nós. Um amor de resgate, um amor de ir buscar, um amor de ir cuidar, um amor de proteger, um amor de direcionar. Ana levou anos remoendo, aceitando aquilo como única verdade, quando ela poderia ter feito algo que ela fez no finalzinho. E o que ela fez? Ela foi até Deus. Será que você está travando as suas lutas pelas suas forças? Será que você está tentando tratar alguma coisa na tua vida de acordo com o teu jeito de ser? Será que você está desconsiderando Deus naquilo que precisa ser resolvido na tua vida? Deus tem dado oportunidade a você de se relacionar de uma forma íntima com Ele. E o inimigo, por outro lado, está buscando te afastar através dos problemas, e você tem permitido isso, porque você considera e valoriza tanto esses problemas, fica tão preocupado com os problemas. Hoje não dá, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou buscar o Senhor, hoje eu não vou orar, ainda não vou entregar a minha vida ao Senhor Jesus, porque eu tenho algo a resolver. Querido, você está perdendo tempo. Os adolescentes estavam falando a respeito, a gente estava conversando a respeito da conversão deles, e eu estava falando para eles do privilégio que eles têm de tão novo reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da alma deles. Porque nessa fase de idade você começa já a ter a compreensão que diante dos obstáculos, diante das enrascadas que as pessoas te colocam, que você se coloca, sempre haverá um socorro para a tua vida. Esse socorro é o Senhor Jesus. Ana levou anos aceitando a agressão. Ana levou anos aceitando aquela situação, quando a resposta dela estava simplesmente em se aproximar de Deus. Eu não sei o que está passando na tua vida, eu não sei quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades, qual é a tua história de vida. Eu não sei o que as pessoas tentaram ou estão tentando fazer contra você, mas só há uma resposta para a tua vida: é ir até o Deus da vida, é ir até o Senhor Jesus, é entregar esta vida ao Senhor Jesus. A estratégia do inimigo é primeiro te fazer ignorar o amor de Deus, mas em seguida ele quer te isolar, ele quer te levar para longe do Senhor. Como a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro capítulo 5, 8: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Penina queria com que os problemas que ela ficava jogando na cara de Ana pudessem ser supervalorizados e ela não desfrutasse do amor do seu esposo. Assim, o inimigo da nossa alma, ele busca supervalorizar os nossos problemas, para que nós não venhamos valorizar o amor que Deus tem para nós. E como a palavra de Deus fala, queridos, o inimigo da nossa alma, ele anda ao derredor.
porque ele anda rugindo como o leão. O rugido do leão, ele assusta, ele abala a sua potencial presa. E quando essa presa ela está abalada, ela começa a fugir, e o leão fica de olho na presa. E quando ela vê que aquela presa está mais, algumas presas estão ficando mais para trás, estão se afastando, estão ficando mais próximas dele, é o momento dele atacar e devorar. O que essa palavra de 1 Pedro, a figura do leão, a sua presa, a situação de Ana e Penina tem a ver com a nossa vida, irmãos. O inimigo da nossa alma, ele tenta sempre nos afastar de Deus, seja através dos problemas que nós temos hoje, ou que nós acumulamos na nossa história de vida. Muitas vezes ficamos amarrados a esses problemas. Muitas vezes nós estamos ouvindo para o inimigo da nossa alma, para aquilo que ele diz, quem nós somos. E aí, com essas posturas, nós acabamos nos afastando de Deus, deixando que o inimigo fique mais próximo de nós. E é exatamente nesse momento que ele busca nos desestruturar, que ele busca nos atacar, que ele busca nos destruir. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, algo acontece. A mesma palavra de 1 Pedro, capítulo 5, agora a partir do versículo 9 ao 11, nos traz uma estratégia para nós vencermos aquilo que está se apresentando sobre a nossa vida como dificuldade para desfrutarmos do amor de Deus. Fiquem firmes na fé e enfrente o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos, mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Tome atitude e vá até aquele que te ama. Faça isso com confiança. Não aceite os argumentos do inimigo da tua alma. Não aceite a palavra depreciativa de qualquer pessoa, sem levar isso diante de Deus. Pare de ficar remoendo aquilo que deu errado na tua história de vida. O Senhor tem preparado algo novo para você, uma vida plena. Pare de ficar marcando passo diante daquilo que você errou. O Senhor tem um perdão para você. E o que o inimigo da tua alma quer fazer contigo é te distrair, é te levar para longe do amor de Deus, é fazer você desconsiderar o amor do Senhor, o cuidado do Senhor. A palavra de Deus nos revela aqui, irmãos, que Deus nos amou sem limites. Sabe o que representa este amor? Cuidado, zelo. Você é a menina dos olhos de Deus. Então, se você errou no passado, peça perdão a Deus e aceite o perdão de Deus. Viva em novidade de vida. Não vive na vida, naquela antiga vida ao qual o inimigo apresentou e falou para você. Ele quer te manter escravo, ele quer te manter submisso. Acredite, assim como Deus encontrou Israel perdido no deserto e protegeu como a menina dos seus olhos, Deus te protegerá até chegar o tempo da tua bênção te alcançar. Meus irmãos, a resposta para Ana e para você sempre esteve e sempre estará em Deus. Você não tem que aceitar que as pessoas dizem como sendo a mais pura verdade, pois a mais pura verdade só vem de um lugar, do Deus eterno.
do Deus que te ama. Ele tem algo a te dizer a respeito do teu caráter. Ele tem algo a dizer a respeito da história da tua vida. Ele tem algo a falar para você a respeito das tuas decisões. Mas tudo aquilo que Ele tem a falar para você é para produzir vida. Contudo, a tua consciência, o que as pessoas dizem a respeito de você, aquilo a respeito que você é, não é vida. Muitas vezes as pessoas só querem o teu mal, só querem te destruir, só querem te deixar para baixo. Você não é um pobre coitado. Você não é uma pessoa miserável. Você não é uma pessoa fraca. Você não é um projeto errado. Não é um projeto que deu errado. Não. Talvez você possa ter sido isso em outro momento da tua vida. Mas a partir do instante que você entrega a tua vida ao Senhor Jesus, Ele começa a escrever uma nova história no teu livro da vida. Você recebe agora o direito de filiação. Você se torna filho de Deus, filho do Deus Altíssimo. Se um dia você foi fraco, fracos se tornarão aqueles que te atacam. Escute o que Deus te fala. Escute o que Deus fala ao seu povo. Algumas pessoas dizem que aquilo que está no Antigo Testamento são promessas para o povo de Israel e não cabe à igreja de hoje tomar isso como promessa para a tua vida. Meu querido, estão totalmente equivocados, pois aquilo que o Senhor fez no passado, Ele pode fazer nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela é plena, ela é perfeita e ela se completa desde Gênesis a Apocalipse, e ela sempre tem uma palavra para você, e esta é a palavra para a tua vida. Isaías 41, versículo 10 e 13. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, vocês não encontrarão. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Você crê que Deus te ama? Você acredita que Deus tem cuidado e cuidará de você? Então esse é o momento de você confiar a tua história de vida ao Senhor. Ressignifique a tua história de vida, ressignifique aquilo que as pessoas dizem. Atribua um novo significado, reconstruindo a sua visão em cima daquilo que Deus pode fazer na sua vida, e não aquilo que a tua história de vida aponta que você poderia ser. Deus é maior que tudo, irmãos. O poder de Deus é maior que tudo. Aquilo que as pessoas diziam, pensavam sobre você, nada é diante daquilo que Deus pode fazer na tua vida e pode fazer na tua vida. Perdoe, se liberte. A maior prisão que nós podemos viver é a prisão da falta de perdão. Seja aquele que nós não concedemos, não liberamos, ou aquele que nós não aceitamos. Peça perdão a Deus se você errou. Aceite o perdão de Deus se você errou. E viva a vida que Deus tem preparado para você. Mas quando você se sentir triste, quando você se sentir abatido, ou talvez até com raiva e frustrado, não negue isso diante de Deus. Faça como Ana. Vá até Deus e apresente as suas queixas. Senhor, eu estou desse jeito. Senhor, eu estou deste modo. Senhor, eu estou com raiva. Senhor, eu estou precisando
Coloque diante de Deus os teus sentimentos e você verá que o Senhor cuidará de você e trará a resposta que vem do seu trono, do teu trono de glória e graça para a tua vida. Se você tem algo de valor na sua vida, é isso, a vida que Deus te deu. Então valorize o amor do Senhor. Considere isso como o mais precioso para a tua vida. E para encerrar, há uma mensagem que as mulheres estarão dando para vocês nesse instante.
Pare de ouvir meninas e ouça aquilo que Deus te fala. Ele te ama. Feche seus olhos. Amado Deus, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor sempre tem cuidado de nós. Mas ajude-nos, Deus, a fazer a tua vontade. Ajude-nos, Deus, a estarmos ligados ao Senhor e considerar diante de todas as circunstâncias quão precioso é este amor para a nossa vida. Que mesmo que nós tenhamos que enfrentar adversidades, mesmo que a nossa história de vida possa trazer recordações ou lembranças difíceis para nós, que nós nunca venhamos perder de vista o quanto o Senhor nos ama. Mas acima de tudo, ó Deus, que este amor possa ser refletido numa vida que exalte ao Senhor, numa vida vitoriosa, numa vida plena, numa vida em que nós possamos testemunhar que o Senhor reina em nosso coração. Leve teu povo, ó Deus, para os seus lares, debaixo da tua paz e da tua doce presença. Dê a todos, ó Deus, uma semana de bênção, livramentos e de vitórias. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vinhedo e seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra. São essas bênçãos que eu te rogo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Agradeço a você que esteve conosco nesta noite, que nos visitou. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a família da Lavínia, que possam ter todos uma semana de bênção, livramentos e vitórias. Oração silenciosa, está encerrado o culto desta noite.